Senhor querido. Amém. Senhor, nós nos abrimos ao Teu Espírito para ouvir o Seu falar. Amém. Senhor, nós somos nascidos do Espírito. Queremos ser capazes de ouvir o Espírito, de ouvir a Tua voz, Senhor, como um vento soprando em nós, como aquele cicio suave e tranquilo, do qual o Senhor falou a Elias. Venha falar conosco agora. Como Elias, nos tire da caverna se ainda estivermos lá. Nos chame para fora, Senhor. Faça-nos ouvir a Sua voz. Queremos Te perceber claramente. Leve embora qualquer forma de perturbação, ou de ansiedade, de mal-estar, se ainda houver. Senhor querido, queremos ouvir a Tua voz, por meio da Tua palavra santa. Fala com cada um de nós, fala com toda a igreja, dê uma direção para a igreja, e fala particularmente a cada um de nós, conforme nossas necessidades. Nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, vamos continuar falando sobre esse tema da guerra espiritual e rogando ao Senhor para que nós possamos entender a vitória de Cristo e da igreja sobre os principados e potestades. Senhor querido, vamos avançar rapidamente, relembrando os irmãos a respeito das estratégias de Satanás para paralisar o crente. O primeiro é o engano, o segundo é o medo, o terceiro é o torpor. Nós já temos falado bastante sobre isso: o engano, o medo, o torpor. Nós precisamos aprender a vencer todas essas coisas do Senhor, a percebê-las e aprendermos a lidar com elas. Amém. Se no Espírito do Senhor nós aprendermos a lidar com essas coisas, certamente o maligno não prevalecerá sobre nós. Amém. Irmãos, eu tinha preparado uma outra palavra, mas de última hora o Senhor me colocou isso no coração. Eu quero falar um pouco sobre Filipenses capítulo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Bom, irmãos, quando nós falamos, insistimos nesse tema, a guerra espiritual, primeiro é porque ela existe, e segundo porque ela é violenta. Os desígnios do nosso adversário é roubar, matar e destruir. O Senhor tem nos chamado a vivermos a fé cristã. E se nós ignorarmos essa luta, nós não viveremos a fé cristã. Uma coisa é recebermos a salvação,
outra coisa é viver a fé cristã. A salvação é algo que ocorre num único momento, em que eu me reconheço pecador e aceito a obra redentora de Cristo para minha salvação. Alguém me ajuda a orar e eu de coração oro ao Senhor, então eu recebo a salvação. Isso me livra do lago de fogo, da perdição eterna, me livra da condenação. Aqui todo que nasce no pecado, e todos nós nascemos no pecado, estávamos destinados. Agora, viver a fé cristã é outra coisa, não muito diferente, similar, da mesma natureza, mas não é a mesma coisa. Quando eu recebo a salvação, eu reservo para mim um lugar na eternidade com Deus. Infelizmente, nem todos terão lugar na eternidade, nem todos terão lugar com Deus. Infelizmente, muitos estarão condenados junto com Satanás no lago de fogo. E não dá para falar o quanto isso é terrível. Mas uma vez que tenhamos recebido a salvação, nós certamente reservamos um lugar na eternidade com Deus. Amém. Quando eu falo de viver a fé cristã, eu não estou falando de um lugar reservado na eternidade. Estou falando dos nossos dias de hoje. Estou falando do nosso viver agora. Amém. Nós temos muitos problemas a serem enfrentados. Nós temos o pecado que habita em nós, que age contra a minha vontade, luta contra o que eu quero, para que eu não faça o que eu quero, e sim o que eu detesto. Puxa, Paulo coloca isso de uma maneira bem dramática, e nós temos insistido nesse texto por anos a fio. Esse é um problema a ser vencido. Um outro é o mundo, o envolvimento do mundo, as necessidades dessa vida. Quando o Senhor fala da parábola do semeador, Ele fala que uma semente cai entre os espinhos. A terceira situação. E os espinhos crescem por cima dela e a sufocam. Está falando das coisas do mundo. E quando fala nas coisas do mundo, fala dos cuidados da vida e da fascinação das riquezas. São as coisas do mundo. O meu encargo hoje à tarde era falar sobre o mundo. Como nós precisamos evitar o mundo para fecharmos as portas ao maligno e vencermos essa guerra. Tem muitas portas a serem fechadas. Uma porta importante é o mundo. Mas agora eu quero mudar para esse texto aqui de Filipenses 4. Mas falando ainda dessa situação da palavra, que cai entre os espinhos. Uma coisa são os cuidados da vida. Que são os cuidados da vida? São aquelas responsabilidades. Nós temos que trabalhar, temos que viver, temos que cuidar do nosso sustento, temos que cuidar das pessoas que possivelmente estejam sob nossos cuidados, temos que pagar contas, pagar impostos. E por falar em pagar impostos, eles não param de subir. Isso são os cuidados da vida. E eu preciso aprender no Senhor, só no Senhor é possível, uma maneira de eu estar cuidando do meu sustento, das minhas responsabilidades, sem permitir que os espinhos cresçam sobre mim e sufoquem em mim a palavra de Deus. De maneira que na hora que eu vejo, eu só tenho tempo para cuidar da vida. Eu só tenho tempo para trabalho. A minha mente não consegue reservar espaço para oração, que é o que nós estávamos insistindo aqui no começo. E eu passo a minha vida envolvido com essas coisas que dizem respeito ao cuidado do mundo. O segundo aspecto do mundo é a sedução
fascinação das riquezas. Dá trabalho ganhar dinheiro. Eu tenho contas para pagar, eu tenho responsabilidades para arcar. Mas sempre sobra alguma coisa, ou sobra muito. E eu caio na fascinação. Esse mundo está cheio de distrações, está cheio de coisas para me tirar da presença do Senhor, para me tirar das reuniões, para me tirar das orações, para me tirar do serviço espiritual. Então, não é só o trabalho, a coisa dura desse mundo, é também a fascinação, a sedução, o engano de que algumas coisas no mundo podem me satisfazer. Então, são os dois lados, o lado da dureza e o lado do lazer. Precisamos cuidar de um, cuidar do outro. Não precisamos abrir mão de nenhuma dessas coisas, mas precisamos tomar cuidado para que essas coisas, como espinho, não cresçam e sufoquem a palavra. Então, voltando ao que eu disse, viver a fé cristã. O mundo pode me fazer sufocar a minha fé. E tantos problemas e tantas situações. Então, uma coisa é ser vencida é a carne, outra coisa é ser vencida é o mundo. Mas isso do mundo a gente fala semana que vem. Então, viver a fé cristã, irmãos, é viver nessas circunstâncias hostis. Nessa vida, nesse mundo, nós temos um ambiente favorável ou contrário à nossa fé? Contrário. Então, quando eu falo de viver a fé cristã, eu não estou falando de salvação. Salvação nós já temos recebido e está reservado lá na eternidade. Mas como ninguém programou para morrer amanhã, nós ainda esperamos viver alguns anos nessa terra. E será que no tempo que nós temos para viver aqui, nós vamos viver conforme o quê? A fé cristã? Ou conforme o mundo? Conforme o Espírito ou conforme a carne? Então são coisas que nós temos de considerar. Então, irmãos, quando nós falamos de guerra espiritual, é porque nós queremos obter vitória na nossa fé. Nós temos crido em uma série de coisas, temos conhecido na palavra tantas promessas do Senhor, e nós queremos ser capazes de, na hora que as situações se levantarem para nós, a minha fé está de tal maneira ativa que não me surpreenda. Eu posso, com um pouco de oração e confiança, eu digo um pouco, porque eu já estou nela, dissipar todo o mal e prosseguir confiante na minha fé cristã. Mas quando eu vejo que as coisas não se resolvem, as coisas não mudam, os problemas não se afastam, o meu vício eu não venço, a minha fraqueza eu não venço, estou sempre tropeçando, minha família não caminha bem, a minha saúde não caminha bem, e minha fé não é suficiente para tratar com todos esses assuntos. Isso naturalmente vai gerar frustração espiritual. E eu vou cair em desânimo. Então o que nós queremos oferecer aos irmãos, primeiramente é por meio da palavra um despertamento. Não adianta querer que os problemas não apareçam. Nós temos que vigiar, nos mantermos fortalecidos, e na hora que eles se levantam, a gente os expulsa, porque eu estou no vigor da fé. O Senhor falou no final do Sermão do Monte: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, edifica sobre a rocha, e quando vier a tempestade, os rios transbordarem, os ventos derem com ímpeto, ela não vai cair. Mas a mesma situação ocorre para aquele que edifica sobre a areia. É o que ouve e não pratica. O que é ouvir e praticar? Ouvir e praticar significa:
o que eu aprendo na palavra, o que o Senhor fala comigo, eu obedeço e reajo. Às vezes tem coisas boas. Eu estou enfrentando algumas dificuldades e eu ouço uma palavra sobre oração. Puxa, aquilo me ajuda a orar e eu venço a dificuldade. Isso é praticar a palavra. Mas às vezes eu ouço a palavra e a palavra é para minha correção. E essas palavras da correção eu costumo não dar tanto ouvido. E se a palavra não me corrige, a imperfeição permanece lá. E esse é um ponto fraco no alicerce. E quando vierem as chuvas, transbordarem os rios, e os ventos soprarem e derem com ímpeto, a casa pode cair. Então ouvir e praticar é estar reagindo a tudo que ouve. Amém. Às vezes a palavra vem para nos encorajar, às vezes a palavra vem para nos corrigir. Quando a palavra vem para nos corrigir, gera um conflito natural dentro de nós. Mas nós não devemos sair da presença do Senhor até termos aquele assunto resolvido. Porque senão nós vamos jogar sujeira para debaixo do tapete. E aquilo vai criar bicho. E aquilo vai criar um ambiente para coisas perniciosas se desenvolverem. Então o que nós precisamos querer é de uma fé inabalável. Amém. Amém. E então, irmãos, em tratando desse tema guerra espiritual, o que nós mais queremos é que os irmãos sejam vitoriosos no seu crer. Amém. E não decepcionados. Eu sinto muita vontade de que nós possamos estar orando mais. Amém. Quando nós falamos de praticar a palavra, nós estamos falando principalmente de considerar a palavra em oração. Amém. É o que Paulo fala quando ele fala de guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 em diante, é o texto de batalha espiritual mais forte do Novo Testamento. Então ali fala, começa com sermos fortalecidos, depois de tomarmos toda a armadura, e Paulo começa a descrever as coisas da armadura como aquelas coisas que na graça o Senhor preparou para nós, coisas para serem praticadas. E como é que nós praticamos tudo aquilo? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Amém. E para isso vigiando com perseverança por todos os santos. Então é por mim e pelos demais. Amém. Então, particularmente quando ele termina a armadura de Deus, ele diz: e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Então a palavra é para ser tomada com toda oração e súplica. Quando eu tomo a palavra com toda oração e súplica, a palavra não é só um conhecimento, é uma espada. É uma espada que agride o adversário. Amém. Impõe derrota ao adversário. Ele vem para te ferir, mas você apaga os seus dardos com o escudo da fé e o fere com a espada. Mas para isso a palavra tem que estar sendo tomada com oração. Na comunhão de manhã, eu sempre estou insistindo nessas coisas com os que estão ali. E hoje eu fiquei contente, porque eu vi 2 testemunhos. Opa, estão entendendo. Estão entendendo porque as situações estão aparecendo e as vitórias estão sendo alcançadas. Então a Denise compartilhou uma boa experiência e a Adriana compartilhou uma boa experiência. 2 coisas muito ruins vieram e foram imediatamente neutralizadas, porque ouviram o Espírito.
Amém. Adriana disse, no meio daquela situação, eu ouvi o Senhor dizer, é mentira. Quem nasceu de novo, ouve a voz do Espírito. Então isso é tudo que nós queremos para os irmãos. Amém. Para que a nossa fé não caia em frustração. E aqui voltando para Filipenses 4. Paulo começa assim. E aqui ele fala de alegria e de paz. Alegria e paz. A nossa vitória no Senhor, a nossa condição de estarmos na vitória, naturalmente deve ser expressa por uma condição de paz e alegria. É que nós não somos dados a viver em paz e viver alegres. Nós somos que nem aquela batatinha de boteco curtida lá no, já tenho falado, né? Lá no vinagre. Alegria quando der. Paz quando eu tirar férias. Nós não temos gosto pela paz. Nós não temos gosto pela alegria. E o Senhor está querendo nos despertar gosto pela paz. Amém. Gosto pela alegria. Amém. Só que essa paz e essa alegria, ela é conquistada na espada, irmãos. Na violência. Os violentos se apoderam dele. O que o Senhor falou a respeito de João Batista? Até João Batista, quer dizer, desde João Batista o reino é tomado por esforço ou por violência. E os violentos se apoderam do reino. Certo? Então quem se apodera do reino? Os violentos. Os violentos. Aí nós pulamos lá para Romanos capítulo 14, se não me engano, o versículo não sei quanto. O reino de Deus, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, os irmãos estão entendendo? Onde é que está a paz e a alegria? No reino. E o reino é alcançado com o quê? Violência. E os violentos se apoderam. Então, isso são coisas que nós devemos discernir e nos exercitar nelas. E Paulo começa aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. E para não deixar dúvida, ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação. O que é moderação? É equilíbrio, domínio próprio, sobriedade, conhecida de todos os homens. Não é bom sermos conhecidos como pessoas que reclamam de tudo, né, irmãos? Ou pessoas que gritam. Que nós possamos ser conhecidos das pessoas como pessoas equilibradas. Amém. A situação não está fácil para ninguém e está bom de reclamar, não está? Está bom de reclamar. Então todo mundo reclama. Lá no trabalho todo mundo reclama. Esses dias está interessante. Você está ali no varejão comprando uma coisa. Puxa, a turma está reclamando. Puxa, tem gente que desanda a falar. Você está ali escolhendo uma coisa e da banca do lado a pessoa: não é possível, tomate é R$8 o quilo. Mas começa a falar com você. Procura o primeiro que está do lado e começa a falar: não é possível, não é possível. Está bom de reclamar. Se a gente bobear, sai reclamando também, né, irmãos? Mas o que Paulo está dizendo: calma, se você é alegre, você não está reclamando, você está tranquilo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E por que eu posso ser moderado? Porque o Senhor está perto, o Senhor não está longe, eu não estou desamparado. Não é verdade? Quem cuida de mim? O Pai. E o Pai não está longe, o Pai está perto. Aí ele prossegue dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sempre. Ansiosos? Nunca. Está vendo como que Paulo joga com as palavras? Alegres? Sempre. Ansiosos? Nunca. Se eu estou na alegria, eu estou no Senhor, amém. Estou ansioso. Já viu um ansioso alegre? A alegria foi embora, não é? Então, ao menor sinal de ansiedade, opa, fui roubado. Cadê minha carteira? O ladrão passou daqui. O tunguista espiritual. Cadê a carteira? Estava aqui. Não está mais. Eu não percebi. Levou minha alegria. Irmãos, é guerra. Vai atrás dele. Davi, no Salmo 18 e no cântico dele, lá no livro de Samuel, maravilhoso, né? E Davi era um homem de guerra. Ele falou: eu saio em perseguição aos meus inimigos e não volto antes de ter dado cabo deles. Não é isso? Ele chegou cansado de guerra, quando ele fugia de Saul ainda. Ele chegou cansado de uma guerra. E quando ele chega lá na cidade onde ele estava se refugiando, a cidade tinha sido atacada, mulheres e crianças e os bens todos levados. Todo mundo já exausto da guerra, esperando chegar em casa, tomar um banho, comer um prato de sopa e cair na cama e dormir uns 2 ou 3 dias. A guerra não tinha acabado. E caiu um chororô no meio da turma e quiseram até matar o Davi. Davi manteve o seu equilíbrio, o seu domínio, mandou trazer o urim e o tumim, que eram coisas que estavam na estola sacerdotal, que ele carregava com eles, né? E fez algumas consultas a Deus ali. Perseguirei os inimigos? Sim ou não? E a resposta foi sim. Obteremos vitória? Sim. Gente, para cima deles. Recuperaram a força, foram atrás, descobriram onde estavam as pessoas, lutaram, venceram, trouxe todo mundo de volta e ainda trouxe uma bagagem grande de despojos da vitória. Eu vou atrás do meu inimigo e não volto antes de ter dado o cabo dele, porque alguma coisa ele levou. Eu não tenho inimigo de graça. Eu tenho inimigo daquele que me rouba. Então eu vou atrás e não volto antes de eu trazer o que ele me levou. Precisamos ter esse espírito. Tua alegria foi? Vai atrás. E Paulo dá o caminho aqui. Apresenta diante de Deus as suas petições. Aprenda a orar, aprenda a suplicar. Suplicar não é implorar, suplicar é pedir especificamente. E o resultado disso qual que é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. E a paz de Deus. Não andeis ansiosos. Ora, e na oração, diante de Deus, guardará a minha mente e coração em Cristo Jesus. Amém. Presta atenção nesse versículo 7. Guardará. O que é guardará, irmãos? Mais uma vez nós temos aqui uma situação de guerra. Aqui guardará não é só uma questão de guardar alguma coisa no armário, num lugar onde possa ser encontrado depois. Não é só uma questão de ordem. Guardar é uma questão de proteger, de proteção. Não é só uma questão de ordem, das coisas estarem no lugar. É uma questão de que está posto a salvo. Nós precisamos da mente posta a salvo. Precisamos do nosso coração posto a salvo. Como é que nós fazemos isso? Orando. E como é que eu sei que o meu coração foi invadido?
Ansiedade. Ansiedade. Ou qualquer outro sentimento ruim. Pode ser rancor. Pode ser mágoa. Pode ser medo. Todas essas coisas devem me deixar claro. Meu coração foi invadido. Ora, se coloca diante do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Aprenda a falar com o Senhor. Amém. Senhor querido. Amém. Finalmente, irmãos, versículo 8. Ele fala de várias coisas que devem estar pela nossa mente. O que é verdadeiro, o que é respeitável, o justo, o puro, o amável, o de boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Uma mente posta a salvo, uma mente guardada, como uma cidade fechada por muralhas, ela cultiva esse tipo de pensar. Amém. Quando eu falo de me alegrar e estar em paz, eu estou falando basicamente de questões emocionais. Alegria e paz são coisas relacionadas à nossa emoção, aos nossos sentimentos. Mas o que está escrito no versículo 8 é o que vai pela nossa mente. Então, o que vai pela nossa mente tem de ser essas coisas boas, que naturalmente geram sentimentos bons. E a nossa mente tem que estar guardada nesse tipo de pensar. Porque se minha mente está guardada, meus sentimentos estão guardados. Eu não sinto diferente do que eu penso. Mas na hora que eu começo a pensar que um dia foi meio grosseiro comigo, e que eu não gostei muito disso, que eu achei muito injusto o que ele fez, meu sentimento vai caminhando aí. E o cara começa a descair. Né? Então o emocional acompanha o racional. E se a mente não está guardada, o que é ruim de se pensar se instala. E a paz vai embora. E a alegria então. E por fim Paulo diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes e viste em mim. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, o padrão de Paulo é muito elevado. Paulo é muito exigente. Sabe por que Paulo é exigente? Porque Jesus é exigente. Ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo repetia no viver dele o padrão de Cristo. E ele se dava bem. Vivia em paz, alegre e cheio do poder do Espírito Santo. E o diabo não crescia para cima dele. Ele fala: irmãos, então Jesus não está mais aqui para te mostrar, mas eu estou aqui para te mostrar. Então quando você ler as epístolas de Paulo e ver ali as exigências dele, não pense assim: isso não é para mim. Claro que é para você. Ele é o nosso modelo, como Cristo mesmo foi o modelo para ele. E se nós seguirmos aquele modelo, nós estaremos seguros. Amém. O que também aprendestes dele, recebeste dele, ouviste dele, viste nele, praticai. E o resultado qual que é? E o Deus da paz será convosco. Amém. Então aqui fala da paz. O Deus da paz. O Deus que me proporciona paz. Que paz? A paz do versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, que condições que eu tenho que atender? São essas que Paulo está me colocando. Uma mente guardada e um esforço para praticar o padrão de Cristo. Amém. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos imediatamente. É claro que vamos tropeçar nisso. Mas o Senhor vai reconhecer o nosso esforço. E vai nos fortalecer. Sim. E vai ser conosco. Amém. De maneira que estaremos guardados na paz. Amém. Então, irmãos, considerando isso, que a nossa mente e coração tem de ser guardado na paz.
Então, quando nós chegamos para a reunião tem que ser para nós um campo de treinamento, um momento de treinamento. Vamos nos treinar nisso, nesse texto aqui de Filipenses 4. Alegrai-vos no Senhor. Senhor, eu não estou alegre, eu vim aqui para me alegrar. Senhor, eu não estou em paz, eu estou ansioso, mas vim aqui para ficar em paz. Então eu vou me exercitar na oração, para que a tua paz venha. Eu vou me exercitar no pensar que é bom, conforme o versículo 8. Então, irmãos, essa estabilidade de mente, que nos permite ouvir o Espírito Santo e contemplarmos ao Senhor, puxa, irmãos, é a melhor maneira de lutarmos a guerra. É a melhor maneira de lutarmos essa guerra. É na presença do Senhor. É buscando estabilidade para o nosso coração. Guardar o nosso coração. Nós falamos em guerra espiritual, parece que é pancadaria o tempo todo, né? Umas coisas assim de violência, de austeridade. Não, irmãos, é basicamente uma questão de amar o Senhor e querer seguir o Senhor e estarmos na sua presença. Amém? Amém. Nós temos um tempo ainda, pelo menos 15 minutos, um pouco mais de 15 minutos. Vamos orar um pouco nesse sentido, irmãos? Vamos considerar diante do Senhor essas questões: alegria, paz e um coração guardado. Amém. Vamos orar nesse sentido, irmãos? Amém. 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 Senhor querido. Amém. Vamos orar e vamos louvar o Senhor também. Senhor querido. Amém. Ó Senhor querido. Amém. Senhor, nós queremos aprender a lutar essa luta, Senhor. Amém. Para ter um coração guardado. Amém. Senhor querido. Amém. Nós não queremos ser conformados com aquilo que perdemos, Senhor. É verdade, não queremos. Se nós temos perdido a nossa paz, se não estamos em paz, Senhor, se não estamos alegres, Senhor, queremos entender que fomos assaltados. Senhor querido, nos dê o espírito de Davi, de irmos atrás e recuperarmos, ou apresentando a Ti as nossas petições. Senhor querido, queremos ser treinados, Senhor, em fazer conhecidas diante de Ti, na Tua presença, na Tua face, as nossas questões, Senhor. Oh Senhor querido, queremos recuperar um coração guardado. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Não queremos ser invadidos, Senhor. Oh Senhor, e se formos invadidos, queremos recuperar a nossa posição. Senhor querido. Oh, nós queremos o Deus da paz. E a paz de Deus. O Deus da paz conosco. Nos dando a sua paz. Guardando a nossa mente e coração. Senhor querido. Queremos estar diante de Ti. Diante de Ti. Para sermos alegres. Para estarmos em paz. Queremos estar diante de Ti. Oh Senhor. Diante de Ti. Queremos aquietar a nossa mente. Buscar a quietude da nossa mente. Diante de Ti. Oh Senhor querido. Oh Senhor querido. Queremos estarmos diante de Ti. Certamente aí nós estamos fora do alcance do adversário. E não somente isso, também agredimos ao adversário. Expulsamos o adversário. Impomos a ele derrota e vergonha. Senhor querido. Diante de Ti. Diante de Ti. Nos ensina a estarmos diante de Ti. A mente posta no Espírito. Diante de Ti. Oh Senhor querido. Oh Senhor querido. A mente
Sim. Tocando na tua vida, Amém. no teu rio de água viva, Amém. bebendo na água viva Amém. e desfrutando de paz. Amém. Oh, nos ensina essas coisas e nos ajude a nos exercitarmos nessas coisas. Senhor querido. Amém. Aleluia.